Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física aqui no terceiro ano do ensino médio, dando continuidade a nossos estudos sobre eletrostática. Nós estamos estudando campo elétrico. Nós vimos na última aula uma videoaula mostrando muitas informações sobre do que é um campo elétrico e eu passei como proposta essa atividade aí, atividade proposta, 5 questões. E eu convido vocês para acompanhar a correção dessa atividade. Acompanhem junto comigo a correção da atividade, a aula de hoje. A questão 1 diz o seguinte: uma carga de prova de 5 microcoulomb sofre a ação de uma força elétrica de intensidade 20 newtons. Newton é a unidade de força elétrica. A direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Quando colocada no ponto P do espaço, determine as características, intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico nesse ponto. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, vamos anotar aqui os dados. Uma carga de prova de 5 microcoulomb, ok? Uma carga de prova de 5 microcoulomb. Vamos aqui anotar os dados. Eu tenho uma carga de prova de 5 microcoulomb. A gente anota aqui, a carga de prova é igual a 5 microcoulomb. 5 microcoulomb é a carga de prova. Transformando isso aqui em coulomb, transformar microcoulomb em coulomb, você multiplica sempre o valor por 10 elevado a menos 6 coulomb. Aí você está transformando microcoulomb em coulomb. Sofre a ação força elétrica. Ele está dando o valor da força, que é o valor de F, de 20 newtons. 20 newtons, anotei aqui. A direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita, quando colocado no ponto P do espaço. Determine as características, a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto. Quando ele pedir para calcular a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico, ele está pedindo para calcular o valor do E, tá certo? Do E. Então, aplicando a formulazinha, vetor campo elétrico é igual à intensidade da força dividido pela carga de prova. Essa é a formulazinha, bem simples. Vetor campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Vetor campo elétrico é igual. O valor da força que ele deu foi 20 newtons, dividido pela carga que foi 5 microcoulomb, que eu transformei em coulomb. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o valor do vetor campo elétrico é lá embaixo. É igual. 20 dividido por 5 é 4 vezes. E o 10 elevado a menos 6 que está embaixo, quando você leva ele para cima, muda o sinal, fica positivo. Se ele está negativo embaixo, quando vai para cima, fica positivo. Se ele tiver positivo embaixo, quando vai para cima, fica negativo. Fica 4 vezes 10 elevado a sexta. E a unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Então a intensidade é 4 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. O valor da carga é positivo, então mantém o mesmo sentido. Se o valor da carga fosse negativo, mudava o sentido. E a direção é a mesma. Então eu posso dizer as características aí na questão 1. Aí a resposta vai ser essa. Você coloca intensidade. A intensidade do vetor campo elétrico. A intensidade é 4 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb. Essa é a intensidade. A direção é a mesma.
a mesma, não muda, a direção do vetor campo elétrico é a mesma da força horizontal, e o sentido, como a carga é positiva, também é a mesma. Sentido da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então essa é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Um vetor campo elétrico num ponto P tem intensidade de 2 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb. 2 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb. Vamos anotar os dados. Vamos anotar os dados aqui em cima da tela. Vamos anotar os dados. Um vetor campo elétrico tem intensidade e está dando o valor do E. Campo elétrico E é igual a 2 vezes 10 elevado a sexta, ok? Newton por Coulomb. Bem aqui. A direção é vertical e o sentido é de baixo para cima. Quando uma carga de prova de valor negativa, quando a carga for negativa, muda o valor do sentido. Quando a carga de prova tem um valor negativo Q igual a menos 1 microcoulomb, transformando em Coulomb, 1 vezes 10 elevado a menos 6, é colocada nesse ponto, atua sobre uma força elétrica. Qual a intensidade dessa força, o valor de F, a direção e o sentido que atua na carga de prova? Bom, aplicando a formulazinha, vamos botar uma cor mais forte. Ele quer a força. Toda vez que pedir a força, você pode usar diretamente essa fórmula aqui, ó. Toda vez que pedir a força, você pode usar essa fórmula. Força, deixa eu botar uma cor bem marcante aqui. Força é igual a Q vezes E. Você pode ir diretamente para essa fórmula, ok? Força é igual. Qual o valor da carga? Menos 1. Lembre-se que a carga sempre está em módulo. Quando traz para a fórmula, fica positivo. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes o E, o vetor campo elétrico, 2 vezes 10 elevado a 6. Então a intensidade da força é igual 1 vezes 2 é 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a sexta, repete a base, e menos 6 mais 6 é 0. Força é igual a 2 vezes 10 elevado a 0 é 1. Força é igual a 2 vezes 1. Força é igual a 2 newtons. Então, quais são as características? A intensidade é 2 newtons, a direção é a mesma, no caso é vertical, e o sentido é que muda, porque a carga é negativa. Se ele disse inicialmente que o sentido era o sentido que foi colocado era de baixo para cima, vai mudar de cima para baixo. Então as características dessa questão vão ser, você vai escrever, ó, intensidade 2 newtons, a direção não muda, sempre a direção do vetor campo elétrico é a mesma da força. No caso ele disse que a direção era vertical. E o que muda aí é o sentido, porque o valor da carga foi negativo. O sentido que ele disse que era de baixo para cima, então vai ser de cima para baixo. Então a opção a se marcar é a opção que tiver força igual a 2 newtons, a direção continua a mesma, vertical, e o sentido que antes era de baixo para cima vai ser de cima para baixo. Então onde tem a opção que tem 2 newtons
direção vertical e mudou de baixo para cima, agora é de cima para baixo. Então é a letra B, a opção correta. A força é 2 newtons, direção vertical e o sentido de cima para baixo. Essa é a resposta correta. Vamos para a questão 3. Caiu na Universidade Mackenzie, São Paulo. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulomb, que é colocada em um ponto P no vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de 1,2 newtons de intensidade. O campo elétrico no ponto P tem intensidade. Vamos marcar aqui os dados. Uma carga elétrica com 4 microcoulomb. Ele dá o valor da carga de prova, que é igual a 4 microcoulomb. Transformando isso em coulomb, fica 4 multiplicado por 10 elevado a menos 6. Aí você transformou em coulomb. Que é colocada no ponto P no vácuo. Fica sujeito a uma força elétrica de 1,2 newton. Ele está dando a força F. 1,2 newton. O campo elétrico nesse ponto tem intensidade de I. Ele quer saber o valor do campo elétrico, que é o... Então, aplicando a formulazinha, campo elétrico vetor campo elétrico é igual à intensidade da força dividido pela carga. Campo elétrico é igual à força que ele deu, foi 1,2 dividido pela carga 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, dividindo 1,2 por 4, vai dar exatamente 3, no caso, vezes 10 elevado a quinta. Por quê? Se eu dividir 1,2 por 4, você vai armar essa conta aqui, Avança uma vírgula, fica 12. Quando eu avanço uma vírgula, aqui, 12 dividido por 40. O 12 é menor que 40, tem que colocar um 0 e uma vírgula. Qual número multiplica por 40 para dar 120? 3. Então vai ficar 0,3. Fica assim, Fica campo elétrico é igual a 0,3 vezes 10. Esse 10 menos 6 vai para cima e fica por 6 positivo. 10 a sexta. Vetor campo elétrico é igual. Avança uma casa, fica 3 e diminui o expoente. 3 vezes 10 elevado a quinta. Então o resultado é letra A. 3 vezes 10 elevado a quinta. Quarta questão. Uma carga elétrica pontual no vácuo gera um campo elétrico igual a Newton por Coulomb no ponto P em suas proximidades. Uma carga de prova Q igual a 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb foi colocada nesse ponto P e ficou sujeita a uma força elétrica F. Pode-se afirmar que a intensidade da força elétrica F foi de... Aí tem as opções. Vou marcar aqui os dados, tá ok? O que é que eu tenho aí na questão? Uma carga elétrica pontual gera esse campo elétrico aqui. Então ele está dando o valor do campo elétrico. E igual a 2 vezes 10 elevado a sexta. Não precisa transformar. Uma carga de prova foi colocada aí. Qual é o valor dessa carga de prova? 2, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. E ficou sujeito a uma força elétrica. Ele quer saber qual a intensidade dessa força elétrica. Ele quer saber o F. Então, quando ele pedir a força, você aplica essa formulazinha aqui, Intensidade da força é igual a carga de prova vezes o campo elétrico. Intensidade da força é igual a carga de prova que ele deu na questão 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o campo elétrico, 2 vezes 10 elevado a sexta. Intensidade da força é igual 2 vezes 2, 4, vezes potência de 10 vezes potência de 10. Repete a base 10 e faz os expoentes, a operação dos expoentes. Menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6, 1. Então a força
vai ser igual a 10 elevado a 1 é 10. Então, 4 vezes 10, 40. Força é igual a 40 newtons. E a resposta que tem 40 newtons é a letra E. É a resposta correta. Vamos para a quinta questão e última. Uma carga de prova que foi colocada numa região do espaço onde o campo elétrico tem intensidade E igual a 3 vezes 10 elevado à quinta. Essa carga de prova ficou sujeita a uma força elétrica de 6 newtons. Calcule o valor da carga. Vamos anotar os dados. Uma carga de prova foi colocada numa região do espaço onde o campo elétrico ele dá o valor do campo elétrico E. E é igual a 3 que multiplica 10 elevado à quinta. Essa carga de prova ficou sujeita a uma força elétrica, a força F, igual a 6 newtons. Calcule o valor dessa carga, ele quer saber o valor da carga de prova aqui. Então qual é a fórmula que eu vou usar? Usando a fórmula do campo elétrico, E é igual a F dividido pelo Q. Aqui embaixo de E, quando não tem nada, é 1. Posso multiplicar em cruz. No caso, poderia ser escrito assim também. F é igual a Q vezes E. Aí é só substituir. O F é 6. O F é 6, que é a força, igual a carga que eu estou procurando, que multiplica o campo elétrico é 3 vezes 10 elevado à quinta. Então, invertendo isso, fica Q vezes 3 vezes 10 elevado à quinta igual a 6. Aí, fica assim, Q é igual a 6 dividido por 3 vezes 10 elevado à quinta. Q é igual, 6 dividido por 3 é 2, vezes esse 10 à quinta que está embaixo vai para cima, fica negativo. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então a resposta dessa segunda questão é: carga é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Esse é o valor da carga. Ok? Então essa foi a correção da atividade da aula de hoje. Então tá aí, pessoal, essa foi a correção das atividades. Qualquer dúvida, veja novamente. É bem simples a aplicação das fórmulas, tente resolver novamente. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula de física. Tchau para vocês.